Olá, sejam bem-vindos a mais um Saúde em Diálogo com Vida. Hoje nós temos o prazer de receber a pediatra, neonatologista e proprietária da Clínica Vaccine, a doutora Elaine Toledo, que vai nos falar de um assunto que toca profundamente todas as mães. Aliás, como diz o ditado, quando nasce um filho, nasce uma mãe. Como essa frase é poderosa, né, Ju? Ela marca o início de uma jornada que é cheia de amor, mas também cheia de dúvidas, cheia de medos. E para falar sobre esses sentimentos e como a gente pode enfrentá-los, a gente tem que contar com a ajuda de profissionais e é isso que a gente quer trazer aqui hoje. Profissionais para conversar com a doutora Elaine Toledo, que vai abordar os assuntos desde os primeiros dias do bebê até as preocupações que surgem ao longo do caminho. Então fiquem conosco e aproveite essa conversa tão enriquecedora. Mas antes, claro, quero deixar o convite para vocês curtirem o nosso canal do YouTube e também curtir esse episódio, comentar, compartilhar com aquela sua amiga que está grávida ou que acabou de ter filho e também agradecer a loja de roupas femininas Marbella de Jundiaí, que nos veste hoje. Aliás, Ju, você está maravilhosa. Você também. Muito obrigada. E aí, bora conversar? Vamos lá. Doutora Elaine, que prazer te receber aqui. Estou muito feliz de te receber. A doutora Elaine, pediatra, que a gente já apresentou, que cuida dos meus filhos. Então, para mim, estou muito feliz mesmo de te receber e a gente poder bater um papo e mostrar mais um pouquinho do seu trabalho para as pessoas, né? Também então, a primeira pergunta é: quem é a Elaine Toledo? A Elaine Toledo é uma médica, pediatra, há 33 anos, né? Sou bastante tempo formada. Mãe da Beatriz, uma mulher muito bonita, linda, de 31 anos, veterinária. Mãe de Vitor, um publicitário de 27 anos, um homem muito bonito. Tia de Clara, uma menininha de 6 anos, que veio para alegrar a família, que já só tinha adultos, né, depois de muito tempo. E agora avó de Mateu, né, que é a nossa cerejinha do nosso bolo. Tá? Que coisa boa. Um bebê lindo de 1 ano e 7 meses, filho de Vitor. Essa é a Elaine Toledo. E atuando aí há mais de 30 anos na área, proprietária da Clínica Vaccine de Jundiaí. Sim. O meu grande sonho era ter uma clínica de vacina, porque eu sou uma apaixonada pela prevenção, né? E eu tenho a clínica já há 14 anos, com mais 2 sócias, que são 2 pediatras também que trabalham comigo. Doutora, a gente gostaria aqui na nossa conversa de solucionar todas essas dúvidas dessas mamães, né? Aliás, mamães o que mais tem são dúvidas. E eu acho que uma das dúvidas maiores que as mães têm, às vezes, são as alimentações. Sim. E principalmente os açúcares. Então, eu gostaria que você nos dissesse quando que a gente pode começar a oferecer açúcar para essas crianças. Eu vou te dar uma resposta, talvez que a maioria das mães e das vovós não vão gostar. Quanto menos, melhor. Até 2 anos, eu gostaria de dizer assim, proibido, não deem açúcar. Eu sei que é difícil. Porque as pessoas entendem o açúcar. Elas não entendem que o açúcar está na bolachinha. Não, mas é um bolo feito em casa. Tem açúcar, tá? Então, assim, todos os estudos de grandes nutrólogos, grandes nutricionistas, endocrinologistas, açúcar só depois de 2 anos. E mesmo assim, quanto menos, melhor. O açúcar, ele é um alimento, se é que a gente pode dizer que ele é um alimento inflamatório. Ele inflama nosso intestino, ele inflama nosso cérebro, tá? Quanto menos, melhor. E isso é um desafio, né, doutora? Porque a gente já tem uma cultura também de sempre querer agradar as crianças também com açúcares, né? É cultural até isso, né? É cultural e eu falo isso para muitas das mães que estão no consultório. O nosso grande desafio hoje é convencer os avós.
Por quê? Falou uma palavra. Bem lembrado. Bem lembrado. Então, me dou muito bem com elas, até porque hoje eu já me identifico com elas, eu sou avó, né? Mas o que eu vejo, a partir do momento que os avós aceitarem que essas crianças não podem comer açúcar, que o açúcar faz mal, elas estão na cabecinha delas assumindo que elas fizeram errado com os filhos, porque eles comeram açúcar. Sim. E elas têm que entender que isso foi fruto de pesquisas, né? Que isso foi fruto de muito estudo, né? Que o mundo mudou, o mundo girou e que hoje é mais do que não é nem, eu não digo que é nem uma verdade, né? É uma verdade inquestionável. Tá? E na realidade as avós, elas têm essa relação do açúcar como carinho mesmo, né? Ah, eu quero agradar, é o carinho, mas realmente a gente precisa fazer essa modificação da nossa mente, né? Nossa expressão do carinho através de outras coisas, sem ser realmente essa questão do doce, né? De outras formas. De outras formas. E você tinha falado também dessa questão dos alimentos que tem o doce, o açúcar embutido, Sim. né? Então, como que fazer a seleção? Porque também é algo desafiador também nesse sentido de selecionar os alimentos, né? Então, quanto mais natural, melhor. É desafiante, mas não é difícil, tá? Porque a natureza nos fornece muita coisa, frutas, verduras, legumes. Então, até 2 anos é fácil, né? Sim. Por quê? Quantas refeições essa criança precisa ter? Aleitamento materno exclusivo, né? Até 6 meses. Uma introdução alimentar aos 6 meses, baseada em quê? Frutas, verduras, legumes, tubérculos, grãos, proteínas, tá? Uma criança que tem um café da manhã, um lanche, almoço, lanche da tarde, jantar e talvez uma ceia, tá? A maioria são 3 refeições lácteas, né? De manhã, à tarde e à noite. 2 lanches que deveriam ser frutas, tá? E o almoço e o jantar. Então, não tem aonde você encaixar uma bolachinha, um bolinho, não isso. Tem necessidade alguma, não tem né? necessidade, não tem necessidade. E eu, assim, hoje eu sou uma médica privilegiada, né? Eu lido com uma parcela da população socioeconômico, cultural, né? Muito boa. Então, eu vejo que os pais, eles aderem muito a isso. Mas aí eles têm o desafio da influência da família. Família é família. Claro. Família está com eles todos os dias, né? E o que eu vejo é justamente depois de 1 ano. Até 1 ano, os pais conseguem segurar bem essa onda do açúcar. Depois de 1 aninho, aí a coisa começa a ficar complicada. E não são só os avós. Eu também tenho grandes desafios com escolas. Sim. Porque a escola sempre, pergunta se não pode dar uma bolachinha, pergunta se não pode dar isso, tá? Então, ainda é um trabalho longo, ainda vamos ter bastante trabalho para chegar aí ao ideal, mas estamos caminhando. Devagarzinho as pessoas vão se conscientizando, né? Com certeza. E também uma coisa que eu acho desafiadora também é após os 2 anos, à medida que essas crianças vão crescendo e vão se sociabilizando mais, né? Então a gente também tem que colocar o freio. Eu vejo isso na minha realidade, acredito, de todas as mães. Colocar o freio nessas crianças, porque o doce é algo que realmente atrai, né? E daí, por mais que você fale para ele não, ele começa a buscar. Em casa você restringe, mas fora é difícil restringir, né? O açúcar vicia. Sim. Essa é a frase. Mas, Juliana, o que eu posso te dizer? Aquela criança que a gente segura essa oferta do doce até 2 anos, são as crianças que após 2 anos, elas não gostam. Tá? Elas por si só já são seletivas nisso, tá? Por isso que a gente fala, quanto menos, melhor, quanto mais tarde, melhor. Por quê? Porque a criança vai comer cada vez menos o açúcar. Muito bom. E com relação ao suco, que tem a frutose, que tem os açúcares, esse daí não tem problema? Então,
O suco até 1 ano, a gente literalmente pede para que as mães não deem, né? Eu gostaria muito de usar a palavra constantemente, proibido, mas é muito, muito pesado, né? Sim. Falar proibido. É desaconselhável, né? Por quê? Porque você está dando basicamente açúcar, a frutose, tá? E se você for dar um suco de laranja, você para chegar a um volume, você tem que colocar ali 3, 4 laranjas. É muita frutose, tá? E a vitamina ali já não existe mais, tá? Então, o ideal é que a criança coma a fruta e beba água, né? Que isso, você ensina a criança a ingerir água, que é muito importante, e ensina ela a comer a fruta, porque ali tem a frutose, mas tem a fibra, Sim. né? Tem a mastigação, é um conjunto de fatores, tá? E também é outra coisa muito interessante, tá? Tem muitos pais que dão tanto esse hábito para a criança que mesmo depois de 1 aninho, essas crianças não ingerem suco, tá? E aí quando eu pergunto para as mães, você já deu suco? Até para poder orientá-las. Ah, doutora, não, a gente prefere continuar com a fruta e com a água. Eu acho isso fantástico. É maravilhoso, porque daí já vai criando os bons hábitos, né? Isso é importantíssimo. É que assim, do suco natural para o suco que você vai lá e compra, que as mães falam, ah, é suco de uva, é integral. Né? Então, mas o que eu mando de lanche na escola? Eu tenho mandado uma caixinha de suco, entendeu? Então são várias coisas, não é só o suco, né? Sim. É aonde está esse suco, tá? É o teor de açúcar que tem ali dentro, é o hábito do suco que deixa a água de lado. Sim. E daí também a gente tem esse também sempre desafios, né? De a criança às vezes não se interessar por o alimento saudável, né? Isso também não só das crianças até 2 anos, mas após isso, né? Você tem alguma dica ou alguma orientação que você dá no seu consultório para que a família, os pais consigam introduzir mais alimentos saudáveis para essas crianças? Você muito objetiva. O exemplo. Certo. São os pais, é o exemplo. Eu tenho pais com paladares infantis, né? Sim. Quando eu falo o brócolis, existem pais que até nauseiam. Doutora, eu não como isso. Eu falo, então, você vai ter que comer. Doutora, eu não consigo comer. Coloque no prato, deixa ali, porque visualmente seu filho está vendo que está ali. Um dia ele vai perceber que você não come, mas dê o exemplo, coloque no prato. Eu tenho pais, Juliana, que falam, doutora, eu não consigo colocar no prato. Se eu colocar no prato, eu não consigo comer. Entendeu? E não são poucos, né? Mas o exemplo dos pais é tudo. Aliás, a criança, muitas vezes, ela não quer nem comer o que você está comendo, ela quer fazer o que você está fazendo. Sim. E se você estiver fazendo algo legal, elas também vão fazer. A alimentação não é diferente, não é diferente. Tá? E é exatamente isso, né? Eu acho que o exemplo em casa realmente é tudo mesmo, né? Com certeza. Porque às vezes eu vejo até nos convívios com amigos, tudo que meu filho só come doce, só come aquilo. Mas você abre a despensa da pessoa, é só salgadinho, é só bolacha, é só tranqueirada. Então, assim, como exigir o limite para uma criança se você oferta para eles, né? Então, essas tentações. Exato, mas as mães, elas falam, eu não consigo, eu não tenho muitas ideias do que mandar de lanche para uma criança, né? Então, eu prefiro mandar um suco, prefiro mandar um achocolatado, aí eu mando um pãozinho com não sei o quê, tá? Assim, eu entendo, é difícil você fazer um lanche saudável, né? Para mandar para a criança, porque demanda tempo. E a vida hoje, as pessoas, né, não sei porquê, mas a gente quer fazer várias coisas no dia e com certeza a gente não daria conta, mas a gente quer dar. E isso inclui a alimentação dos filhos. Então, é bem complicado. Mas hoje tem tantas receitas que você pode fazer, de pãezinhos, muffins, com farinhas saudáveis, congelado, descongela, a criança leva, mas demanda tempo. Sim, eu acho que é uma questão de realmente organizar a nossa rotina, né? Exato. E priorizar, né? Eu acho que quando a gente organiza e prioriza isso,
tudo é possível, só não é possível aquele que a gente não prioriza. Exatamente. Não é? Então, se a gente realmente priorizar uma qualidade alimentar dentro da nossa casa, tudo é possível. E a mãe tem que entender, eu falo a mãe, né, na família, na verdade, ela tem que entender que, ó, quando ela priorizar isso, tá, vai sobrar muito mais tempo para ela. Por quê? Porque essa criança vai adoecer menos. Claro. E essa questão da alimentação para mim assim, é muito interessante, porque nas minhas observações, doutora, a criança não vai no mercado comprar besteira. Não. Quem compra é o adulto, né? Então a gente não tem que mudar a criança, a gente tem que mudar o adulto. Eu, na minha casa, eu tive que mudar minha alimentação para ser o exemplo. Eu tive que mudar a alimentação do meu marido para que ele fosse o exemplo. Ainda tenho que mudar um pouquinho ali do meu marido para ele ser o exemplo. E eu tinha uma regrinha, viu? Eu colocava tudo no prato que tinha do almoço, do jantar, tudo que eu fazia, eu colocava no prato, mesmo que não comesse, um pouquinho. Sim, é o correto. Porque uma hora a criança, ela vai se acostumar com aquele alimento, às vezes o visual não agrada, porque a criança é muito do visual. Isso. Uma hora ela vai comer um pouquinho, outra hora ela vai comer um pouquinho, outra hora, e aí assim, é mágico. Um dia a criança começa a comer e você fala, por isso que expor e colocar no prato, mesmo que a criança não queira, é uma regra. Que no mundo de hoje, desperdiçar alimentos, jogar fora, é muito impactante pra gente. Coloca só um pouquinho, minha regra é, coloca só um pouquinho, depois você come depois. É um vegetal, entendeu? Exato. Não vai ter problema. Exato. Mas eu quero mudar para um assunto agora super polêmico. A gente poderia separar um episódio só para falar sobre o uso de telas, né? Sim. A gente não cresceu vendo tanta tela igual a gente tem hoje, né? A gente mal tinha televisão, e quando tinha televisão era super restrito para algumas pessoas, e quando tinha televisão era restrito em programação, não era essa enxurrada de programa que a gente tem hoje. E aí, hoje em dia se discute muito, né? Até que ponto a gente pode deixar a criança com o tablet, o smartphone. E eu sei que lá nos Estados Unidos tem uma campanha muito forte que vem ganhando força. Já ouvi falar dela aqui no Brasil por algumas pessoas, que é a Wait Until Wave. Meu inglês não é tão perfeito assim, mas ela quer dizer, espere até o 8º ano. Isso. Às vezes a pessoa acha que é 8 anos. Não, é o 8º ano, que significa ali 13, 14 anos. Isso mesmo. Então, é tipo uma força-tarefa, pelo que eu entendi, é uma força-tarefa dos pais para, gente, vamos frear, né? Porque o que eu já escutei, você já deve ter escutado, mas minha amiga tem, meu amigo tem, todo mundo tem, por que eu não tenho? Né? Porque aqui a regra é essa, nananã. Então eu tenho essa dificuldade lá em casa de sempre reforçar isso, né? Qual que é a idade certa. Enfim, eu queria saber da sua opinião. Se existe alguma campanha aqui no Brasil, algum movimento que tenha voz, sabe? Para que a gente possa realmente saber o melhor caminho, né? Esse movimento, né, dos Estados Unidos, e que também já ganhou força na Inglaterra, né? A partir do 8º ano. No Brasil, tem um movimento que começou numa escola em São Paulo que chama Desconecta, tá? Tá ganhando bastante força e é exatamente isso. Para dar acesso aos smartphones, né, a partir dos 14 anos. E dar acesso às redes sociais só a partir dos 18 anos, né? Eu considero isso uma guerra. Surreal, na minha opinião. É uma guerra. Até porque, para os pais, alguns, né, é uma forma da criança se distrair, né, e eles conseguirem trabalhar. Hoje, com o home office, isso é uma coisa que ganhou muita força. Pós-pandemia, então, nem se fala. Tá? Virou um vício, é viciante, né? É viciante para nós, adulto, é viciante. Que dirá para uma criança, né? E está ganhando mais força ainda no Brasil, por quê? Porque essas mães começaram esse movimento dentro de uma escola em São Paulo, né? Legal. E a escola parece que está aderindo. Por quê? Veja, eu tenho crianças, a minha sobrinha, né, de 6 anos, é um uso absurdo do tablet. Mas a escola hoje manda tudo. Tarefa, não tem tarefa no tablet? No tablet. Não começou ainda, mas eu sei que com os meus vai começar daqui a pouco. Exato. Muito uso da tela pelas escolas. Então, as escolas vão ter que aderir ao movimento dos pais, né? Outra coisa, hoje tem crianças aí de 12, 13 anos que têm rede social, tá? E qual é o filtro disso?
o quanto esses pais ficam de cima, o quanto eles têm de tempo para filtrar o que essas crianças estão vendo. E o que me chama muita atenção, Thalita, é o quanto isso está gerando de ansiedade nessas crianças. Por quê? Vamos assistir a um filminho. Ok, o filme tem começo, meio e fim. O problema da criança estar com um tablet ou um smartphone na mão é que, se aquilo está interessante, ela passa para o próximo. Ela passa para o próximo, tá? Ela não finaliza, tá? Até nós, quando estamos assistindo um filme, uma série, está desinteressante, vamos colocar para ir um pouquinho mais rápido, né? Então, esse recurso, né, que os smartphones, que os tablets dão, esse recurso é o recurso que mais me assusta, entendeu? Porque eu vejo isso na minha sobrinha, eu vejo isso nas crianças que estão no consultório. Enquanto eu estou conversando com você, a criança, ele quer o celular da mãe. E ali naquele momento é tão importante o diálogo entre o pediatra e a mãe que a mãe cede. E aí é a hora que eu observo isso, tá? Então, o pai, a mãe, a família, nós vamos assistir um filminho. Ok, né? Vamos ao cinema, né? Tem começo, tem meio e tem fim. A criança sabe esperar para começar. Se está desinteressante, ela tem que aguardar, porque vai ter a próxima parte que vai ser interessante. E vamos ver qual vai ser o final. Não, tem criança que para assistir quer saber qual vai ser o final. Ela vai lá, ela adianta, ela pausa, Então, isso eu acho que é a coisa mais prejudicial no meu ver. Não sou uma estudiosa em uso de telas, procuro ler bastante, né? Hoje a gente sabe que deixar ter contato só depois de 2 anos. De preferência. É a recomendação oficial. É a recomendação. E mesmo assim, depois de 2 anos, no máximo, quando muito, tá? 1 hora. E por volta de 5 anos, nós podemos aumentar até um pouquinho isso mais do que 1 hora, tá? E aí, é 1 hora para quê? Para lazer ou para estudo? Porque tem muita escola que manda, né? Como vamos definir esse tempo? Então, nós temos grandes desafios pela frente. Eu considero hoje, atualmente, um dos maiores desafios como pediatra, porque os pais questionam e a gente tem muitas percepções do quanto isso é ruim, tá? Mas ainda são muito conflitantes. Por quê? Porque é um respiro para os pais que conseguem fazer alguma coisa, entendeu? E é um respiro até para a estrutura da casa. Por quê? Não há brinquedos espalhados. Sim. Essas crianças hoje não têm mais raladinho no joelho, entendeu? Eu tenho muitas crianças no consultório que não sabem andar de bicicleta. Entendeu? Mas tem um tablet. E é da geração atual. E muitas mães, muitos pais, né, não isenta, vamos incluir os pais também nessa toda essa conversa. Eles deixam a criança mais em casa às vezes, muitas vezes, para não deixar ela na rua, porque acham que a rua é perigosa. Então sempre vai ter nunca vai ter um equilíbrio ali, né? Eu vou deixar a criança em casa porque eu tenho medo dela ficar na rua. Mas eu sei que ela tem que ficar na rua. Mas se ela ficar em casa, ela vai fazer o quê? Ela vai para a tela. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, acho que a gente sempre vai ter esse embate muito cruel aí, né? Assim, e vai ser uma discussão de muitos anos ainda, isso, né? Vai ser uma discussão. Mas esse movimento no Brasil Desconecta está ganhando força, assim como esse também dos Estados Unidos. Esse nosso movimento brasileiro foi baseado nesse americano, né? Vou colocar na legenda do vídeo do YouTube para as pessoas poderem acessar também, né? Interessante. Então, está ganhando força. Hoje, os oftalmologistas estão encontrando aí crianças com vários problemas oculares por causa do uso abusivo da tela, né? Que é um outro fator. Obesidade. Obesidade por quê? Porque a criança come de frente da tela e não gasta energia, porque ela continua em frente da tela. Não, é um conjunto de problemas gigante, né? Você sabe que uma vez eu fiz uma reflexão muito grande, eu sempre converso muito com os meus filhos, e eu fiz uma reflexão com eles para eles tomarem ciência do que isso pode gerar. E eu falei para eles, você sabe, filhos, quando eu olho para minha infância, eu vi que eu brincava, que eu me ralava, que eu jogava, eu saía na rua. Se você continuar desse jeito, você vai lembrar o que da sua infância? Que você estava sentado na cadeira, olhando uma tela, e é isso. Então, perceba a gravidade disso.
Porque a gente precisa ter registros positivos na nossa infância, a gente precisa brincar, se divertir, e isso tocou ele. E ele sempre fala assim, não, eu não quero ficar muito tempo aqui. E daí eu incentivo, né? Ele é um menino que gosta muito de esporte, então preenchi todos os dias da semana com algum esporte, vai brincar, não seja um zumbi. Eu falei, ó, já tá no modo zumbi. Né? Eu vou te copiar, modo zumbi. É, o modo zumbi. Vamos lá, sair do modo zumbi. E eu acho que isso é muito importante, a gente criar consciências. Lógico que ele é uma criança de 11 anos, então ele já sabe refletir um pouco mais. Mas eu acho que a gente precisa, porque eu sempre penso, a gente não tem como fugir dessa realidade. É uma realidade que está aí e veio para ficar. Não tem como a gente fazer com que eles não usem, mas a gente precisa criar consciência realmente. Sim, uma rotina. Rotina, exatamente. Consciência nessas crianças, a gente ser exemplo também, né? Sim. Mas criar consciência nessas crianças, porque elas precisam criar um meio termo nisso daí para realmente saber viver a vida, porque senão ela vive a vida da tela sempre. E essas crianças também estão tendo acesso muito rápido ao meio de comunicação que a tela te proporciona, Sim. que é o WhatsApp, que nos transformou em pessoas ansiosas, imediatistas, né? Eu, por exemplo, eu não me permito demorar mais do que 6 horas para dar uma resposta para uma mãe que está ali preocupada com a criança do outro lado, entendeu? Eu tenho feito um exercício muito árduo para depois de um determinado horário da noite tentar não ficar acessando, porque isso me deixa cada vez mais ansiosa. E eu percebo que a família está ficando cada vez mais insegura com esse tipo de atitude, porque as mães não tomam nenhuma atitude em relação a uma febre enquanto não conseguem falar com o pediatra. Vamos medicar para a febre. Né? Exato, tá? Então, assim, num menor espirro, a mãe está em contato. Veja, eu não acho ruim que ela entre em contato. Eu acho ruim que ela não tenha iniciativa para as mínimas coisas em relação à saúde da criança. Tá? E eu acho que isso é uma doença, e essa doença chama WhatsApp. Sabe? Eu até prefiro que você mande mensagem do que você tire a dúvida com a sua vizinha. Entendeu? Mas o que eu percebo é que eu gostaria que as mães fossem mais seguras em relação a determinadas questões. Por exemplo, uma febre, né? Uma febre baixa, medicou, olha, já mediquei, não passou, está vomitando, ok. Mas assim, doutor, está com 37,6, entendeu? Não é febre, eu já conversei com você, é acima de 37,8, várias questões. Então, às vezes eu falo, poxa vida, eu respondo, mas eu deveria, nessa hora, aproveitar e deixá-la uma mãe mais segura, falar, olha, de uma próxima vez que acontecer isso, mas é tudo muito delicado, porque quando eu falo para você da próxima vez, a impressão que eu quero dizer para você, não me mande mais mensagem para isso, né? É difícil. Achar o equilíbrio e o ter o cuidado Exato. da fala. E doutora, tem uma outra questão que também é um pouco complicada, que é o sono. Né? Então a gente sabe, quando a gente tem um bebezinho pequeno, né, parece que é associado, mamãe não vai dormir, os papais não vão dormir. Então eu gostaria de saber se você tem alguma dica com relação ao sono, como que a rotina dos pais pode impactar diretamente no sono dessas crianças. Eu tenho sempre uma frase formada para falar para os pais, né? O nosso sono deveria seguir o ciclo do sol, né? Tem sol, estamos acordados. Sol se pôs, nós temos que dormir, né? Como muito dos nossos antepassados, né? Hoje nós temos uma luminosidade muito grande dentro de casa. Então, às 10 horas da noite tem um sol dentro de casa. Tanto que hoje grandes arquitetos trabalham muito com luminosidade, luz amarela, ambientes mais aconchegantes, que é justamente para nos desacelerar, né? E além de tudo ainda tem a tela, né? Que tem uma luminosidade mais exagerada, ainda mais estímulo para o nosso cérebro. Quanto mais rotina a família tiver de horários de alimentação, melhor vai ser o sono. Quanto mais rotina a família tiver de horários de sono, melhor vai ser a alimentação.
tá? Então, um bebê, ele tem que dormir ao pôr do sol. Ah, mas se ele dormir ao pôr do sol, quando der 10, 11 horas da noite, ele está acordado, tá? Sim, se ele dormiu das 7 às 11, foram aí 4 horas de sono, ele vai acordar, porque ele vai querer um alimento, ele vai querer mamar. E se ele estiver num ambiente escuro, não sair desse ambiente para um ambiente claro, não tiver sons exagerados, nem luminosidade, ele vai induzir e vai continuar o sono. Só que isso é um treino, né? Ninguém faz isso de bate-pronto, você precisa treinar. Então isso tem que ser persistente. É a persistência que vai levar a uma rotina de sono bom. E muitas vezes os pais não conseguem fazer essa rotina, porque de segunda a sexta-feira vai bem, mas no sábado, no domingo, eu sempre falo, esses primeiros meses, quanto mais você instituir uma rotina, mais frutos bons vocês vão colher lá na frente. E eu sempre tenho uma frase para todos: eu estou te dando a sementinha, é você que vai plantar, é você que vai adubar, é você que vai regar. Tá? A minha dica para você não é dica da Elaine, tá? É fisiologia do sono, né? Quanto mais rotina, mais você colocar o bebê ao entardecer, já no local escuro, não tirar mais ele daquele ambiente, mais ele vai entender o que é dia e o que é noite, tá? O problema é que hoje as famílias dormem cada vez menos. Sim, mais tarde. Que eu não sei por que a gente precisa fazer tanta coisa, né? A gente quer acumular, quer fazer, e às vezes acaba fazendo tudo mal feito. Inclusive, educar nossos filhos a ter uma boa noite de sono, porque isso impacta na alimentação, no desempenho escolar, em tudo. Tá? Então, ao entardecer, o bebê estando num quartinho escuro e a partir dali a casa também diminuir a sua luminosidade, os seus sons, só vai colher frutos legais. Mas eu tenho uma criança mais velha que precisa fazer tarefa, que tem os seus deveres da escola, eu tenho que chegar em casa, dar o jantar, e isso acaba ficando para as 8h30, 9 horas, tá? Uma criança em idade escolar não pode dormir depois das 9 horas da noite. Isso de maiorzinho já também, então, de idade escolar mesmo. Exatamente. E nós mesmo, adultos, né? Sim. Nós precisamos aí de 8 horas de sono, né? Para que o nosso cérebro funcione bem. Então, imagine uma criança que tem uma demanda de aprendizado na escola. Ele precisa ter uma boa noite de sono. E me diga uma coisa, é a questão dos cochilinhos durante o dia. Você acha que isso pode ser algo ruim para a qualidade do sono? Depende, Juliana. Depende muito do que. Horário que essa criança faz esse cochilo, tá? Ele faz um cochilo no final da tarde, das 4h30 às 6 da tarde. Obviamente que isso vai impactar, né, no sono noturno. Mas é uma criança que faz um cochilo logo depois do almoço. É bom isso. Bom por quê? Porque ele vai ter mais energia para gastar, para se divertir, para brincar à tarde, tá? E ele vai dormir melhor. Por quê? Aquela velha frase, né? Vamos cansar ele bastante para ele dormir bem à noite. Isso não acontece, né? Até nós, quando estamos muito cansados, nosso sono não é bom. Então, que dirá de uma criança? Tá? Então, até um bebê aí de 6 meses, muitas vezes eles têm 3 cochilos durante o dia. Um pela manhã, um logo depois do almoço, às vezes um mais no finalzinho da tarde. À medida que o bebê vai chegando próximo de 1 ano, ele vai perdendo esses cochilos, vão ficando com 2 até chegar a 1. Mas esse 1 normalmente é um pouco mais longo, que é logo depois do almoço. E essas crianças vão perder esse cochilo. Não existe uma idade para isso, depende da atividade dessa criança. É uma criança que fica o dia todo na escola, é uma criança que fica meio período, é uma criança que vai à tarde, então de manhã ela descansa mais, né? Não tem assim uma regra, tá? Mas achar que cochilos atrapalham o sono noturno, não, porque se está tendo cochilo, é porque existe uma necessidade desse descanso para o cérebro, tá? A gente só precisa ajeitar o horário do cochilo.
Entendi. Tá? E aquelas crianças que acordam muito durante a noite, quando que a gente deve se preocupar desse despertar frequente? Eu falo que é sempre preocupante, porque os pais sempre chegam muito estressados com isso, né? É muito mais preocupante para a dinâmica da casa, que eu percebo que o casal às vezes estão muito irritados com isso, né? Aquela situação da casa, situação de vida, esses pais trabalham, eles estão muito cansados, né? O bebê do aleitamento materno, eles costumam dizer que é o bebê que acorda mais. Não é uma verdade inquestionável, tá? Tem aí algumas questões. Mas muitas vezes o bebê acorda porque ele quer o aconchego. Outras vezes ele acorda porque ele realmente precisa se alimentar, né? Porque aquilo que ele se alimentou durante o dia não foi o suficiente. Então, quando é uma criança que tem vários despertares, dependendo da idade, a primeira coisa que você tem que enxergar é como que está essa alimentação dessa criança no decorrer do dia, como estão os cochilos no decorrer do dia, como é que é a higiene do sono dessa criança, né? Que a higiene do sono é literalmente você precisa limpar o seu cérebro para dormir, né? Um banho morno, relaxante, contar uma historinha, levar para o quarto escuro, né? Escovar os dentes, ter um ritual. Eu sempre falo que tem que ser um ritual, todos os dias na mesma frequência. E a criança, depois de um ano e pouco, ela é muito esperta. A gente faz todo o ritual com a criança. E os pais estão ali ainda vestidos com as roupas, né, entre aspas, de trabalho, de sair. Por que eu estou me vestindo com pijama? Então, a casa tem que mostrar que vai dormir. Sim. Quanto mais ritual, né? Quanto mais nós mostrarmos isso para a criança, melhor vai ser a indução do sono. E a indução do sono sendo boa, a noite de sono é melhor. Quando que a gente se preocupa com esses despertares noturnos? Quando esses despertares vêm com muito choro, né? Porque essa criança pode estar despertando porque ela tem alguma dor, tá? Quando esses despertares vêm a madrugada toda com muita ingesta de mamadeira, tá? Eu tenho pacientes que tomam 3 mamadeiras na madrugada, são 600 ml de leite. Né? Então, precisamos rever a alimentação do dia, né? Tentar fazer uma programação para fazer uma retirada gradativa desse leite da madrugada, tá? E principalmente que ambiente que essa criança está dormindo. Porque muitas vezes essas crianças dormem com os pais, né? Que eu considero algo muito prazeroso para a família toda até uma determinada idade, mas o problema é que esse quarto tem uma TV, os pais estão no celular, entendeu? Sim. Tem uma luminosidade que está estimulando essas crianças a acordarem. Tá? É complexo. Esse assunto do sono é complexo. E tem uma outra questão, que é até uma dúvida, das crianças que urinam na cama depois de uma certa idade, assim, tipo, acima dos 5 anos ainda, faz xixi na cama. O que tem por trás disso? Tem por trás disso, às vezes, uma genética, né? A gente tinha uns livretinhos há algum tempo atrás que se chamava Maria Mijona e Zé Mijão, né? Normalmente tem um histórico familiar, né? Os próprios pais ou uma tia, alguma coisa, ingesta de muito líquido antes de dormir. A gente não pode esquecer que é uma criança, que ele não tem maturidade ainda, né? O organismo às vezes não está pronto para tudo isso. Então, tentar diminuir um pouco os líquidos à noite, afastar a possibilidade de ser uma infecção urinária, tá? Afastado tudo isso e persiste, a gente tem que investigar mais a fundo para saber se não existe alguma malformação geniturinária. Pode ter uma questão psicológica por trás disso? Pode sim. Essa semana eu passei por uma situação dessa, uma criança totalmente desfraldada, tá? Mas que não está fazendo xixi à noite, não, está fazendo xixi de dia e só na escola. Muito interessante. A mãe falou, Elaine, em casa não há escapes, só na escola. Virei para a mãe e falei, não tenho nem o que questionar, é algo relacionado à escola, precisamos ir lá e tentar entender o que está acontecendo lá, tá? E tem crianças que se sentem muito constrangidas, com certeza, né, com isso. Então, é que pós-pandemia diminuiu bastante a tal das noites do soninho na escola, mas eu tinha criança que sofria muito nessa época, porque não podia ir, porque tinha medo,
de fazer xixi lá na escola, na famosa noite do soninho. Agora eu queria falar um pouquinho sobre vacinação, que é um tema também super polêmico, né? A gente tem vivido nesses últimos anos pós-pandemia toda a questão da vacinação, muita gente se esquivando da vacinação por várias questões, até questões políticas envolvidas nisso. Sim. É uma necessidade de saúde coletiva, né? É opcional se vacinar, mas eu entendo que quando eu me vacino eu estou protegendo você também, então existe essa questão. E eu queria saber, dentro da pediatria, quais são os desafios relacionados à vacinação hoje no Brasil? E qual que é a nossa posição hoje? Será que a gente está tão ruim assim, né? Ou a gente conseguiu melhorar, ampliar essa cobertura de vacinação na população? Então, acho que você colocou esse tema para me agradar, né? Porque você sabe que eu sou uma apaixonada Sim. por vacinas, né? Eu também. A minha história de paixão por vacina começou muito depois de formada, né? Porque médico sabe pouco vacina. A gente sempre delega a unidade básica de saúde, delega a clínica de vacina, vai lá que as pessoas decidem o que tem de melhor, de mais moderno, né? No geral é assim. A minha filha mais velha, aí, que tem 31 anos, foi uma prematura de 36 semanas de idade gestacional, não tão prematura assim, e foi uma bebê que ficou muito doente quando foi para a escolinha. E na época eu procurei um colega na Unicamp, o Dr. José Dirceu Ribeiro, que eu tenho assim guardado ele num lugar muito especial no meu coração, e ele disse: vamos fazer algumas vacinas que não tem na rede pública. Foi aí que eu tive contato com as vacinas ditas importadas, vacinas mais elaboradas, mais potentes, menos reatogênicas, e foi aí que começou a minha grande paixão pelas vacinas. E isso mudou a vida da minha filha. Logo que eu tive o meu filho, eu parti para o mesmo caminho, e assim, eu conto nos dedos as vezes que meus filhos tomaram antibiótico, né? E hoje isso é muito divulgado no mundo todo, mas ainda continua sendo um grande desafio. Por quê? Porque sempre tem alguma fake news, né? Para tudo, né? Para vacina não seria diferente. Mas as fake news começaram muito antes das mídias sociais, né? Lá atrás foi relacionado ao autismo, ficou comprovado que não tinha nada relacionado a isso, né? Depois tivemos agora a pandemia, que foi colocado mais em xeque ainda o uso das vacinas, talvez porque as pessoas não entendam. Então, o grande desafio, tá? É fazer com que os médicos, com que as pessoas envolvidas com vacinação, antes de indicar a vacina, explique como elas funcionam, né? Vacina não protege seu filho 100% das doenças. Ele vai fazer com que seu filho, se tiver aquela doença, tenha de forma menos grave, né? Tá aí a vacina da Covid, né? Ela veio com essa proposta e nós saímos da emergência sanitária, saímos da pandemia e a vacina continua sendo desacreditada. Eu não consigo acreditar que ela é desacreditada, né? E hoje a ciência, a indústria farmacêutica associadas, nós estamos tendo uma velocidade muito grande de novas vacinas, tá? Ah, mas quanto mais vacina tem, mais doença tem. Não sei se a gente cada vez tem mais doença e por isso que a gente precisa pesquisar para ter cada vez mais vacinas, tá? Sim. Então, o grande desafio hoje é o convencimento, né, das famílias de que vacina protege, de que a vacina é importante e principalmente que ela está relacionada à saúde coletiva, né? Nós não podemos ser egoístas de não querer vacinar. Se eu não me vacinar contra a Covid, tá? Eu tenho minha mãe idosa em casa, eu coloco ela em risco, tá? Se você não vacinar o seu filho contra o sarampo, contra a rubéola, contra a tuberculose, contra a meningite, tá? Você está colocando o seu vizinho em risco, porque se o seu filho tiver, provavelmente o seu vizinho, mesmo vacinado, talvez ele tenha a doença. Então, quanto mais pessoas vacinadas, menos circulação do vírus, menos circulação da bactéria nós vamos ter, entendeu? Então nós vamos ter menos pessoas doentes, né? Por isso que existem campanhas, são campanhas para que a gente diminua a circulação do vírus e talvez fiquemos até sem aquela doença circulante, que foi o caso do sarampo,
né? O caso da varíola, muito embora agora é outro assunto, né, que seria aí a varíola dos macacos, como estão dizendo, mas, por exemplo, as pessoas hoje que têm menos de 50 anos não tomaram mais a vacina da varíola, né? Por quê? Foi uma doença extinta do mundo todo. Agora tem voltado sob essa nova variante, mas isso também vai ser outro assunto para outro dia. E ainda estão em busca, né, da melhor alternativa ali para ver como é que vai ser o tratamento. Sim. Exato. Mais um medinho aí para a gente desbloquear na nossa vida aí de adulto, de mãe. Veremos cenas dos próximos capítulos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre medidas preventivas para a gente evitar, então, essas infecções comuns em crianças, nas creches, nas escolas. O que a gente pode fazer, assim, de prático? Tá. Prático. Crianças com boa alimentação, crianças com bom sono. Já demos toda a lista aqui, né? Crianças com boa higiene, tá? Escolas amplas, arejadas, que circulem bastante ar. Escolas que tenham uma política realmente de não permitir que crianças doentes frequentem a escola, porque um doente, todos doentes, tá? E a vacinação, né? A vacinação seria aí a cerejinha do bolo, tá? Ela não é nem menos nem mais importante que todas as outras medidas, né? Aleitamento materno, tá? Pelo menos aí, eu sempre falo, o máximo que a mãe conseguir, tá? Se for um mês tá ótimo, 2 excelentes, 6 parabéns, 1 ano tá top, entendeu? 2 anos seria o ideal, né? Mas sempre ao máximo que ela conseguir, porque aí já começa a nossa prevenção das infecções, né? Que o grande desafio, além da vacinação que nós já conversamos, é o desafio da política das escolas, né? De não permitirem que as crianças doentes frequentem a escola. Eu entendo que muitas mães deixam seus filhos na escola porque elas precisam trabalhar, elas não têm com quem deixar, né? Mas é fato, um doente, o surto vai acontecer. E aí eu queria te perguntar, então, para conseguir entender onde é que está ali o que separa o doente, porque às vezes a criança está com coriza. Às vezes ela tá com aquele catarrinho, isso já significa que ela tem que ficar em casa? Ou é uma febre que faz? Não, agora sim, febre eu entendo, não vai para a escola, mas tipo, tem aquela época do ano que todas as crianças estão entupidas, deixa em casa? Então, esse que é a dificuldade, então ninguém vai para a escola. Né? Então, eu estou pensando nisso, porque senão esse último mês ficaria ninguém vai para a escola. Mundo. Ninguém vai para a escola. Eu sempre falo, tem que ter bom senso, né? Eu sempre falo para a mãe, olhe para o seu filho, tá? Você gostaria de trabalhar do jeito que ele está? Não, então ele não pode ir para a escola, porque a escola vai demandar dele, então ele deve ficar em casa, para você observar, até porque uma criança doente, Thalita, ela não quer comer naquele horário, então você tem que ter uma alternativa de um horário, daqui a pouquinho eu ofereço, mas a escola não tem tempo para isso. Não, nem vai observar. Exato. Que jeito estavam as fezes, se fez xixi, quantas vezes tossiu. Então essa criança ela precisa realmente ficar em observação. Então assim, eu estou tentando só para fazer uma reflexão lá em casa. Está com coriza, mas está comendo bem, está tudo bem. Tudo bem. Então, fiz certo esse mês. Então tá tudo bem. Eu acho que a febre talvez seria o mais, porque tem muitos pais que ainda fazem isso, né? Acaba dando remedinho, manda a criança para a escola, porque não tem o que fazer, né? Às vezes tem que trabalhar. Então existe uma questão muito mais profunda até de discussão sobre isso, né? Eu falo que é bastante complexo, né? Bom, mas agora então a gente vai querer tirar outras dúvidas baseadas nas coisas que a gente encontra na internet, que é a nossa sessão Mitos e Verdades. E agora, doutora, é assim, ó, é papum, eu quero saber se o que eu li é verdade ou não, tá? E você vai me dizer, deixa eu pegar minha colinha aqui. O uso de chupeta pode causar problemas na dentição e na fala, mito ou verdade? 100% verdade. Meu Deus, e quem deixou a criança com chupeta e tudo mais, sofre agora? Vai levar na fome no dentista. Já levei. Próxima. Crianças pegam mais virose em creches e escolas. Mito ou verdade? Verdade? 100% verdade. Um tosse na carinha do outro, um lambe o brinquedo que o outro lambeu. Não tem como não pegar. Não tem como. Toda febre precisa ser tratada imediatamente com medicamentos. Mito ou verdade?
Toda febre deve ser, de alguma forma, medicada, não diria medicada, toda febre tem que ser controlada. Ou com banho, ou com ingesta de água, ou com medicação. A questão é o quanto a febre está incomodando aquela criança. Existem pessoas que com 37,8 estão jogadas, prostradas. É o meu caso. E existem crianças que chegam no consultório com 39, como se nada tivesse acontecido, tá? Então, não é bom deixar uma criança com febre. Veja, eu sou uma pediatra alopata. Não vamos entrar no mérito da homeopatia, senão nós vamos acabar trazendo muitas discórdias, entendeu? Né? Mas não necessariamente com medicação. Pode ser com banho, tá? Tirar um pouco da roupa, ok? Eu costumo dizer para a mãe, acima de 37,8, se você já deu um banho, se você já tirou a roupa e a febre não controlou, medique. Tá, ok. Febre é um sinal de alerta. Sinal de que está acontecendo alguma coisa ali. Ela não é diagnóstico. Beleza. E vacinas causam autismo, mito ou verdade? Mito, já foi provado que isso não faz sentido. Bebês não devem beber água antes dos 6 meses, mito ou verdade? Verdade. Não deve tomar antes dos 6 meses. Não há necessidade. Não há necessidade, tá. Melhor adquirir imunidade naturalmente, pegando doenças, do que se vacinar. Mito ou verdade? Mito. A lavagem nasal só é necessária quando há sintomas de congestão nasal. Congestão é aquela trancada, né? Mito ou verdade? Nem mito e nem verdade. Ela tem condições, tá? Hoje existem otorrinos que são totalmente a favor da lavagem, existem otorrinos que abominam, porque você precisa adquirir uma técnica, você precisa saber fazer muito bem lavagem. Então, dentre o mito e a verdade, eu vou te falar qual é a verdade, tá, da lavagem. Se o seu filho tem muita secreção, a secreção é muito espessa, ela é uma secreção esverdeada, amarelada, vamos lavar. Se a sua criança tem uma corizazinha, um nariz entupido, vamos usar um spray, não há necessidade. Então, eu sempre faço essa comparação com as mães, tá? Se o seu piso está muito sujo, lave. Se o seu piso está discretamente empoeirado, passe um pano. Ai, adorei. Catarrão verde, aquele do Hulk, lavagem. Se for uma coisinha desde que você domine a técnica, senão meus amigos otorrinos vão me matar. Sim, mas aí tem vídeo na internet explicando, acho que isso também é importante, né? Para não machucar a criança também, né? Ter cuidado ali. Por isso que não deu para te falar se é mito ou se é verdade. Tá Entendi. Bom? Depende, né? Crianças devem evitar completamente o açúcar e doce até uma certa idade. Mito ou verdade? Verdade. Pelo menos até 2 anos, eu gostaria de dizer, é proibido. Após uma virose, a criança fica imune àquele vírus. Mito ou verdade? Mito. Tá aí a Covid-19? Quantas vezes você teve Covid? Sim, 2 vezes. Então, algumas viroses sim, outras não. Virose em crianças sempre precisam de antibióticos para serem tratadas. Mito ou verdade? Mito. Uma mentira. Não é nem mito, é uma mentira. Vírus não se trata com antibiótico. Antibiótico é uma medicação para nós matarmos bactérias. Bactéria é uma coisa, vírus é outra coisa. E agora a nossa propaganda básica aqui para você curtir o nosso canal no YouTube, Saúde em Diálogo, e também para comentar, curtir esse episódio, mandar para aquele papai, para aquela mamãe que estão gravidinhos ou que já estão com o bebezinho no colo, para que comecem então a se familiarizar com esse assunto, né, louco da maternidade, com todos esses desafios, com todas essas dúvidas, e para que a gente possa ajudar então nessa jornada cheia de amor, mas também, né, cheia de dúvidas, como a gente falou lá no começo. Também quero agradecer a nossa parceira de hoje, que é a loja de roupas femininas Marbella de Jundiaí, que nos vestiu. A gente vai deixar todos os contatos aqui para vocês terem o acesso. E muito obrigada por estarem com a gente mais uma vez e até mais, né? Até mais. Tchau, tchau.